Olá, meu nome é Anderson Rafael e eu vim explicar as questões referentes à Química Geral 1, a primeira atividade. Para a primeira questão, nos foi entregue 4 elementos, sendo eles nitrogênio, sódio, níquel e neônio. E o que deveríamos fazer com esses elementos é determinar quais deles são ou não são metais. O primeiro elemento, o nitrogênio, ele faz parte do bloco P da tabela periódica. Ou seja, ele não faz parte da família S e nem da D, que normalmente é onde estão referidos os metais, sendo a D metais de transição. O nitrogênio é um gás. Já o sódio, ele faz parte do bloco S da tabela periódica e ele é um metal alcalino, ou seja, ele é um metal. O níquel, por outro lado, também é um metal, só que um metal do bloco D, ou seja, ele é um metal de transição. E por último, o neônio, ele é indubitavelmente um gás nobre. Então, obviamente, ele é um gás. Para a segunda questão, nos foram dispostos ainda mais elementos e nós deveríamos determinar entre esses elementos, em 3 letras diferentes, quais eram metais, metais de transição e quais eram gás nobres. Foram essas 3 letras que nos foram dispostas. Para a letra A, os metais da tabela que nos foi referida foi o sódio, o escândio, o estrôncio e a prata. Mas para os metais de transição, apenas o escândio e a prata. E na letra C, o gás nobre, só havia o rondônio. Outros elementos nos foram dispostos também, só que nenhum deles fazia parte do que as letras requeriam. Então, eles só foram descartados. Para a terceira questão, e a quarta também, nos foi pedido que explicássemos, a partir da distribuição eletrônica, como o raio do átomo se comportava, ou seja, como o tamanho dele variava, como ele diminuía e como ele aumentava, e como identificar isso justamente. Na letra A da terceira, nos foi dispostos o lítio, o sódio e o potássio. O lítio, distribuição eletrônica 1s1, 2s1, já que, perdão, 1s2, 2s1, já que ele só tem o número atômico de 3, ele obviamente possui 2 camadas. O sódio, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, possui 3 camadas. E o potássio, 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, possui 4 camadas. O que difere a diferença do tamanho entre esses 3 elementos é justamente o número N deles, ou seja, o número de camadas, o número atômico principal. O que faz o potássio ser o maior deles e o lítio menor. Logicamente, o sódio estando entre eles, como um tamanho médio, por assim dizer. O tamanho do raio aumenta ou diminui baseado nesse número N. Quanto menor o número N, menor o raio. De forma alternativa, na quarta questão, nos foi dado lítio, berílio e boro. Respectivamente, número 3, 4 e 5 no número atômico deles. A distribuição é bem parecida, sendo ela 1s2, 2s1 para o lítio, 1s2, 2s2 para o berílio, 1s1, 2s2, 2p1 para o boro.
A diferença entre a terceira e a quarta questão é a forma como o tamanho pode variar, como interage. Porque na terceira questão, para resolvermos elas, aprendemos que o número atômico, perdão, o número n realmente mudava algo, só que aqui todos eles têm o mesmo número n, todos eles têm duas camadas. Então precisamos buscar uma forma alternativa de responder essa questão. A forma alternativa em questão é que quanto mais elétrons tem nas camadas, menor vai ser o raio, já que a atração eletrostática vai ser maior. Então, ao invés de ele ficar expandido, ele vai ser atraído pelo número de elétrons que ele tem. Ou seja, ele vai ser significativamente menor que os outros. Então, o boro, que é o elemento que tem o maior número de elétrons, ele vai ter uma atração maior, ou seja, ele vai ser menor que os outros no raio dele. O que faz disso o lítio ser o maior entre eles. Na letra B da terceira questão, nos foi proposto o berílio novamente, o magnésio e o cálcio. E foi respondido de forma muito semelhante, ou igual, à letra A. O berílio, 1s1, 1s2, perdão, 2s2. Magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E o cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E seguindo de forma lógica, o berílio é o menor entre eles, pelo número n dele também ser o menor, já que ele só tem duas camadas. O magnésio, 3, enquanto o cálcio, 4. Já a letra B da quarta questão, nos foi dado o sódio, o magnésio e o alumínio. O sódio, que já foi discutido antes da distribuição eletrônica dele, é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. O magnésio, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Enquanto o alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Novamente, ele se faz a mesma coisa. O número de elétrons que tem em cada camada é o que diferencia o tamanho deles. Quanto maior o número de elétrons, menor o raio dele vai ser, comparado aos outros. Então, o alumínio, por ter mais elétrons que todos os outros, é o menor entre eles. Enquanto o magnésio é um de tamanho médio, por assim dizer, e o sódio tem o maior raio entre eles, já que ele possui o menor número de elétrons entre os outros na última camada. Bom, as questões só foram 4, então eu termino aqui o vídeo e muito obrigado.